Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. Millie Wilson atravessa sua própria existência como quem habita duas margens que jamais se tocam. Há nela um impulso silencioso de preservar sua individualidade, mas esse impulso se enfraquece diante de uma necessidade mais profunda: não estar só dentro de si. O que a impede de integrar sua própria sombra não é a escuridão em si, mas o fascínio secreto por desaparecer dentro do outro como forma de aliviar a tensão de existir separada. Cada decisão, desde o pedido de casamento até a permanência ao lado de Tim, mesmo diante do desconforto crescente, revela uma psique que confunde vínculo com dissolução. A recusa inicial em beber da água marca um instante de resistência, mas sua estrutura interna já se encontra permeável à invasão do outro. Quando o corpo começa a responder com fusões involuntárias, não se trata apenas de um fenômeno externo, mas da materialização de uma dinâmica psíquica que já operava silenciosamente. Millie não falha por fraqueza, mas por um desejo inconsciente de completar-se através da perda de limites. O arquétipo que se acende nela não é o da superação, mas o do desvio. Um anti-herói que não combate a própria sombra, mas a acolhe sem perceber que está sendo engolida. Sua estética psíquica é viscosa, íntima, quase uterina, onde o belo e o repulsivo coexistem como faces do mesmo impulso de fusão. Sob essa superfície, pulsa algo que não pertence apenas a Millie, mas à memória mais antiga da humanidade: a ideia de que ser um é uma condição incompleta. Sua trajetória ecoa padrões universais onde o outro não é encontrado, mas incorporado. A relação com Tim revela mais do que afeto, expõe um campo onde identidades começam a perder contorno. A persona que ela sustenta como alguém funcional, racional e adaptada se rompe à medida que forças mais profundas emergem, distorcendo sua percepção do que é amor e do que é invasão. Há um núcleo emocional que reage de forma automática, como se buscasse restaurar um estado perdido de unidade primordial, ignorando os sinais de perigo. A presença de Jamie atua como catalisador desse processo, quase como uma figura que encarna uma lógica antiga e inevitável. O que se desenrola não é apenas um evento isolado, mas a ativação de um padrão coletivo, o medo de existir como indivíduo separado em um mundo que exige diferenciação constante. Em uma realidade contemporânea marcada por relações líquidas e identidades fragmentadas, o movimento de Millie reflete um extremo: a tentativa de resolver a solidão eliminando completamente a fronteira entre eu e outro. A imagem que atravessa essa jornada encontra ressonância na antiga narrativa de Hermafrodito e Salmacis, onde o encontro entre dois corpos não resulta em união harmônica, mas em fusão irreversível. Naquele mito, o desejo de permanência se transforma em aprisionamento, e o pedido por nunca mais se separar se concretiza como condenação. O que se revela ali não é amor idealizado, mas o perigo contido na recusa de aceitar a separação como parte essencial da existência. Millie percorre esse mesmo caminho, onde o anseio por pertencimento absoluto ignora o custo psíquico da perda de si. A fusão final não surge como conquista, mas como resposta inevitável a um processo que já estava em curso muito antes do primeiro contato físico anormal. A função simbólica dessa imagem é brutalmente clara. Quando o encontro com o outro deixa de ser relação e passa a ser absorção, o que resta não é completude, mas uma nova forma de ausência. Se tornar-se inteiro exige deixar de existir como indivíduo, então a plenitude é apenas outra forma de desaparecimento? Agora que compreendemos os conflitos psíquicos, veremos como seus elementos se condensaram, se fundiram numa única estrutura e se transformaram em destino. Pois aquilo que parecia disperso no inconsciente coletivo era, desde o início, a arquitetura silenciosa do invisível, que, envolta em mistério primordial, assumiu contornos definitivos na tessitura do tempo. O silêncio da madrugada se estica pelas paredes enquanto a casa observa,
comprimindo cada som como se mastigasse o próprio ar. Comportamento curioso, já que casas normalmente não possuem dentes, mas claramente esta decidiu inovar. Os latidos irrompem como rasgos e arrastam o homem até o canil, onde a escuridão se contrai ao redor de dois corpos que já não se distinguem, unidos de forma dolorosa, como se o espaço tivesse resolvido testar um conceito radical de proximidade sem consultar ninguém envolvido. A câmera avança em traveling lento pelo corredor, desliza pelo chão úmido e se aproxima em close inquieto, revelando a fusão enquanto a luz oscila e recua, como um estagiário arrependido da própria escolha de carreira. Dias depois, Millie Wilson chega à nova cidade ao lado de Tim Bressington, carregando uma promessa instável, daquelas que vêm sem garantia e claramente sem manual de instruções. A casa que os recebe parece estreitar seus contornos ao redor deles, rangendo em pequenas tensões invisíveis, como se já soubesse que aquele casal não veio para uma estadia tranquila. O encontro com Jamie abre caminhos para uma trilha que respira umidade e espera silenciosa, basicamente o tipo de passeio que qualquer pessoa sensata recusaria antes mesmo de calçar os sapatos. Durante a tempestade, a terra cede e os engole, conduzindo-os à caverna onde o ar escorre pesado e as superfícies parecem aderir à pele com uma intimidade nada convidativa. Ao amanhecer, as pernas dos dois resistem à separação, presas por uma substância viscosa que se desfaz com esforço, enquanto o ambiente recua lentamente, como se observasse o início de algo que ainda não terminou. O que, convenhamos, é exatamente o tipo de frase que deveria fazer qualquer um pegar suas coisas e ir embora imediatamente. A rotina tenta se reorganizar, mas algo já se move sob a superfície, como aquele aplicativo rodando em segundo plano, consumindo toda a bateria da sanidade. Tim passa a ser puxado por impulsos físicos que o atravessam sem aviso, como se uma força externa o manipulasse por dentro, o que levanta a interessante hipótese de que talvez ele devesse considerar uma atualização urgente do próprio sistema operacional. Enquanto isso, Millie reage entre confusão e irritação, o que, dadas as circunstâncias, é uma resposta surpreendentemente moderada. O médico reduz tudo a episódios de ansiedade, oferecendo comprimidos que apenas abafam o sintoma, porque, evidentemente, nada diz solução definitiva como ignorar completamente o problema real. Jamie se aproxima mais, conduzindo-os a um jantar onde menciona a antiga igreja que existia na caverna e a ideia de que duas partes podem se tornar uma só, comentário que em qualquer outro contexto renderia no máximo um olhar desconfortável, mas aqui ganha um peso consideravelmente mais literal. A casa dele o observa em silêncio, mantendo o ar denso e imóvel, como se estivesse aguardando o momento ideal para dizer "eu avisei", embora nunca o faça. Após deixar Tim na estação, ele retorna desorientado até Millie, e o confronto no banheiro termina em um contato físico intenso, que rapidamente evolui para aprisionamento involuntário, uma progressão de eventos que definitivamente não aparece em nenhum guia de relacionamento saudável. A separação é forçada, dolorosa e testemunhada por Jamie, que parece lidar com tudo isso com uma calma que beira o suspeito. Mais tarde, Millie vai até ele, aceita um copo d'água, decisão ousada, e expõe suas dúvidas, enquanto ele discorre sobre o desejo de união total com a naturalidade de quem claramente já ensaiou esse discurso no espelho. Ao sair, encontra Tim à deriva. Naquela noite, os dois são atraídos um ao outro novamente, seus braços se fundem e os comprimidos os libertam temporariamente antes que desmaiem, o que, curiosamente, ainda não é o ponto mais preocupante da semana deles. Ao despertar, Tim está preso a uma cadeira enquanto Millie corta a parte unida, tentando recuperar controle, uma abordagem prática, ainda que pouco recomendada por qualquer associação médica minimamente responsável. A necessidade de ajuda os leva de volta ao ponto onde tudo começou, porque nada resolve melhor um problema do que retornar exatamente ao lugar onde ele nasceu. Estratégia brilhante, digna de um prêmio que definitivamente não existe. A caverna os recebe novamente, estreitando suas formas ao redor de Tim
enquanto ele encontra o casal desaparecido, transformado em uma única estrutura humana deformada. Prova concreta de que algumas relações realmente ultrapassam todos os limites possíveis, inclusive os físicos. A câmera desce em plongé lento, circunda o corpo fundido em movimento circular e se aproxima em zoom progressivo, enquanto as sombras se contraem e se esticam como se tocassem a carne. Um espetáculo visual que ninguém pediu, mas que ainda assim insiste em acontecer com convicção impressionante. Ao mesmo tempo, Millie entra na casa de Jamie e encontra uma gravação de casamento que revela sua verdadeira condição. Ele próprio é resultado de uma fusão anterior, defendendo a união completa como libertação, o que, analisado friamente, é uma forma bastante específica de reinterpretar o conceito de compromisso. Ele a fere ao tentar convencê-la, mas ela escapa e retorna para casa, porque fugir de alguém assim deixa de ser uma opção e passa a ser um requisito básico de sobrevivência. Do lado de fora, Tim a encontra e compreende que resistir à fusão leva à deformação irreversível. Uma escolha simples, quase elegante. Ou você desaparece lentamente, ou desaparece, um pouco mais rápido. Decidido a poupá-la, tenta tirar a própria vida, mas o ferimento de Millie se agrava rapidamente, como se o próprio enredo recusasse qualquer saída fácil. Sem alternativa, ele une seu braço ao corpo dela para conter o sangramento. A resistência cede e os dois aceitam o processo, seus corpos se integrando completamente até restar uma única forma, finalmente alcançando o tipo de união que nenhum terapeuta teria coragem de sugerir. No fim de semana seguinte, os pais de Millie chegam e são recebidos por uma presença única, onde dois já não existem mais separados. O tipo de encontro familiar que certamente ficará na memória, ainda que ninguém saiba exatamente como descrevê-lo sem uma pausa constrangedora. Se evitar a perda de si exige resistir ao amor, então amar sempre será apenas uma forma mais lenta de desaparecer, o que torna aquela velha ideia de virar um só incrivelmente eficiente, embora talvez um pouco literal demais para recomendar em encontros futuros. Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.